Bom dia. Estamos com chuva há vários dias, o dia inteiro. Graças a Deus. O que não choveu de outubro até hoje, está chovendo nos últimos 3 dias. Que Deus os abençoe grandemente. E vamos aos fatos. Quando você adquire a maturidade, você aprende muitas coisas, se quiser aprender. A vida te ensina que você precisa ter atitude, ter uma conduta ilibada e ir à luta diante das coisas erradas. Quando você tem isso aqui, amor à camiseta do direito, da justiça, e você se julga aquele slogan que está na OAB, advogado, a clava forte da justiça, que não passa de um slogan. Cabe ao advogado ser a clava forte, ou não. No momento, o que nós temos é um cambalacho só. Eu estive dia 25 só. Deveria estar acompanhada do meu colega, que não foi ao encontro marcado porque o carro estragou. Pergunta se eu acredito nisso. Claro que não. Porque existe ônibus, táxi, Uber e mototáxi. É um cagão. Nesses 22 anos de luta sobre a minha casa, cita a rua São Benedito 493, bairro da Lixeira Centro, eu aprendi muitas coisas. Eu tenho um grande defeito e estive lá na vara. 11ª Vara Civil, perdida no meio das varas de família. Para encontrar foi difícil. Nem os funcionários sabem onde está. Vi gente se cagando de medo, porque descobriram que, além de eu ter 4 caixas de provas contra o judiciário, descobriram que eu sei demais sobre a vida do judiciário do Mato Grosso. Durante esses anos, eu sofri todo tipo de humilhação e crimes. Inúmeras vezes fui ameaçada de morte. Inúmeras vezes sofri retaliações. Constrangimento ilegal, então, nem se fala. O judiciário ficou com a minha casa, os meus pertences, tudo que tinha dentro, o meu dinheiro, de uma casa comprada e paga. Sem falar que quando você tem um bem único, você não pode ser retirado da casa. Por quê? Porque está escrito na lei. Arquivaram o processo 711/2008, fraudado da capa ao rabo, e eu tenho 3 cópias digitalizadas provando isso. Todo mundo que estava no processo foi retirado o nome. Ficou o meu nome, o nome dos autores e o nome de 2 advogados cambalacheiros, José Geovaldo da Silva
aposentado compulsoriamente da promotoria por corrupção, valor, na época, R$100.000. O nosso conhecidíssimo Pedro Tax era o chefe da promotoria, mas não tinha a fama que tem. Ele foi senador do estado, aí se tornou famoso. Hoje enfrenta a justiça e a tornozeleira. E eu tenho prova disso. Com o Pedro Tax não aconteceu nada. Com o José Geovaldo perdeu o cargo. Mas como ele conhecia o caminho das pedras, é o cabeça de muitos crimes dentro do judiciário. O testa de ferro é o outro advogado, Haroldo de Moraes Júnior, que está no segundo processo da minha casa, porque o primeiro foi extinto, sem resolver os problemas, e fui coagida e ameaçada por ele na única audiência que teve em quase 6 anos de processo. O Haroldo de Moraes Júnior arromba portas, portões, cadeados, janelas, mais rápido que a polícia civil. Mas é o testa de ferro. Nunca anda com o seu carro, só de amigos, carros caindo aos pedaços, acompanhado de uma caixa de ferramentas. Eu tenho um vídeo no pendrive, bem escondida, em cima de um pé de mangueira próximo da casa, o Haroldo arrombando a minha casa. Assim como tenho outros crimes que ele cometeu. Sempre foi esses dois advogados, o José Geovaldo da Silva e o Haroldo de Moraes Júnior, os protegidos do judiciário. Propina e corrupção é com os dois. O Haroldo não sabe fazer petições, é 3, 4 linhas, assina, pronto, acabou. Ele não é bom nisso, mas é bom em fazer ameaças. Como é que eu consegui as provas? Nem todo mundo, na 5ª, na 6ª Vara Civil, concordavam com o que estava acontecendo, o que estavam fazendo comigo desde 2007 até 2015, quando arquivaram e extinguiram o processo 711/2008. Até que uma funcionária de uma dessas 2 varas me ligou e disse: doutora, a senhora me conhece, eu trabalho na tal vara. Eu e mais 2 colegas não concordamos com o que estão fazendo com a senhora. Eu tirei cópia total do processo 711. E eles pretendem fraudar o processo inteiro. Eu preciso lhe entregar esse processo. Não vou cobrar nada da senhora, porque eu vou sair daqui. Eu não aguento isso. Eu não entendo muito de lei, sou só uma funcionária. Mas eu sei que está errado. Aí ela saiu da vara, me entregou o processo. Eu completei a cópia que eu tinha, que o judiciário mandou investigar se eu tinha cópia. Mandou Vladimir Perret, juiz muito conhecido, trabalhava em Rondonópolis e estava em 2013
substituindo na 2ª Vara Criminal de Execuções Penais. Tem um vídeo falando o que esse cara fez comigo. Aí, ele dei a cópia do processo para o Dr. Vladimir, que prometeu devolver, e nunca devolveu. Em 2013, encontrei ele na 9ª Vara, mas estava lanchando na lanchonete em frente. E conversando com ele, eu contei: doutor, ficar com uma coisa que não lhe pertence é crime, é roubo, é furto. O que eu fiz? O senhor não devolveu o processo que o senhor pediu para ler. Mas... Ai, desculpe. Pois é, o senhor disse que deixaria com a sua irmã, Mônica Perret, juíza da 1ª Criminal. Isso é nepotismo. 2 irmãos no mesmo judiciário. E tem o desembargador Orlando Perret. Então são 3 da família no mesmo judiciário. E o senhor não me prejudicou em nada, porque entreguei a cópia da cópia. A original está comigo. Ele me mandou lá para aquele lugar, ofendeu a minha mãe falecida, e eu gravei um vídeo. Ele foi tirado da vara no dia seguinte. Colocaram uma juíza que fez pior do que ele. Mandou prender um advogado que estava defendendo um criminoso. E eu estava lá naquele dia, de repente eu vejo mais de 100 advogados correndo para a 9ª Vara, e eu fui atrás e participei da festa. Ela também foi tirada de lá. Advogado faz o quê? Defende as pessoas, seja civil, criminal, seja o que for. Bom, com a ajuda dos funcionários, eu sempre mantive a cópia em dia e nunca paguei nada por isso. Apenas agradeci a boa consciência, o bom senso deles. E aí comecei em 2007 a arrecadar provas. Eu sempre tive o costume de ouvir atrás das portas, e no Fórum Central havia inúmeras portas sem nada escrito o que tinha atrás delas. E eu entrava sorrateiramente e ouvia. Quando alguém me pegava: estou procurando o juiz tal. Ah, não é aqui, doutora, é lá na tal vara. Ai, obrigado, desculpa. E saía. O que eu ouvia, se era importante, eu ia em busca de provas. Foi assim que eu arrecadei 4 caixas de provas. Havia muitas portas assim. Com o tempo investigando, eu acabei descobrindo que eram juízes com processos administrativos e sem vara para trabalhar. Então eles ficavam nessas salas despachando em total sigilo. Ou então esses juízes eram procurados pela Federal. Então eles ficavam escondidos. Outro costume do judiciário era esconder quem estava com a Polícia Federal na cara. Era o TRE. Eles ficavam lá. Ninguém falava nada. Depois passavam, não, para o TRT. Depois passavam para o TRE, lá nos Quintos dos Infernos, agora está num lugar mais acessível, e ficava lá despachando quietinho, ninguém falava nada. Depois voltava para o tribunal como desembargador. Que daí a polícia, eles achavam
que a Polícia Federal não iria atrás. O juiz Evandro Stabile, que vendeu a sentença do processo 711/2008 sobre a minha casa, sentença essa que saiu assim, ó, na velocidade da luz, sem audiência, sem nada, simplesmente entrou o processo e ele deu a sentença. Ele vendeu a sentença. Ele foi para o TRT, depois para o TRE, depois voltou, anos depois, para o TJ como desembargador e no dia do meu aniversário foi preso por venda de sentença. Quem batalhou para conseguir isso? Eu. Anos, com a federal, provando, levando provas, fazendo tudo. E eu agradeço a federal. Depois ele pediu ar-condicionado na sua cela porque estava calor demais. E eu liguei para a 2ª Vara Criminal de Execuções Penais, na mesma hora que saiu no jornal, que eu li o jornal, e disse: fulana, aqui é a doutora Lourdes Brolli. Passe um recado meu para o doutor Geraldo Fidelis. Acabei de ver no jornal que Evandro Stabile, juiz vendedor de sentença, vai mandar um ofício solicitando ar-condicionado em sua cela. Diga ao doutor Geraldo que bandido é bandido. E lugar de bandido é na cadeia. E se ele conceder o ar-condicionado, ele vai se ver comigo. Eu vou aí e abro a boca pessoalmente com ele. Ele não concedeu o ar-condicionado, graças a Deus. Doutor Geraldo Fidelis é um juiz de alto nível cultural. O único do Fórum Central. Um homem humano que eu apelidei de pai de todos. Por quê? Porque ele é pai de todos nos presídios. Uma pessoa de bom senso, uma pessoa culta, uma pessoa que pensa como eu. É bandido? É, mas é filho de Deus. Não tem que viver feito animal esquecido. E a 2ª Vara Criminal passou a ser uma vara decente e não aquele lixo que eu conheci em 2006. Outra pessoa de alto nível cultural no TJ é o doutor Sakamoto, que é desembargador. Foi nomeado desembargador bem tarde e eu vivia reclamando disso. Doutor Sakamoto me solicitou um dia, já era quase 7 horas da noite, se eu podia ser a advogada dativa da última audiência dele, pois o Ministério Público não apareceu. Eu disse: sim, senhor doutor, não há problema não. A gente costumava tomar cafezinho juntos e ter 10 minutos de papo cultural. Aí fizemos a audiência e o doutor Sakamoto disse uma coisa. Senhor, dirigindo-se ao réu, que era um rapaz, e uma ficha bem comprida. Eu preciso de elementos, eu preciso de argumentos para julgar você com justiça. Eu preciso que você me fale a verdade, porque eu não me baseio exclusivamente na palavra dos policiais militares que me trouxeram você. Policial militar pode mentir. E a lei
Já dizia Pontes de Miranda que existem muitos meios para se julgar uma pessoa: jurisprudência, usos e costumes, ditos da sociedade, a lei. E você não está me dizendo nada. Então, diante de mim, diante da colega de profissão aqui, a doutora Brolli, que o Ministério Público não veio, no momento ela está representando, nos fale, conte a sua verdade. E ele abriu o bico. Doutor, eu fiz assim, 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 porque eu estava assim, 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 porque eu estava cansado de ser bonzinho, de ser decente, de ser honesto. Então virei bandido. Sem usar arma, sem usar faca, comecei a cometer esses pequenos crimes e sujar o meu nome. E o juiz: tudo bem, se eu der uma boa sentença a você, você me promete que vai se tornar um homem de bem? Vai procurar um emprego, vai viver a sua vida, vai formar uma família e viver tranquilamente? Eu acho que eu confio no senhor juiz, disse o rapaz. E acho que confio nessa doutora. Essa doutora tem a cara de uma pessoa do bem. Eu disse: sou mesmo, e sou muito justa. Faz o que o juiz está pedindo. Vire gente do bem. Aí o juiz prolatou uma sentença, eram 8, de 36 laudas, que eu guardo até hoje. Uma perfeição, nos mínimos detalhes de cada réu. Bom, dia 25 estive na 11ª vara, que esse vídeo está meio comprido. Todos ficaram com medo, porque não pode autor, réu, ninguém ir lá sem o seu advogado. E eu fui, na raça e no peito. Quer me prender, me prenda, porque só falta o Judiciário do Mato Grosso me prender. Porque já me botaram no SPC, não sei por que, retiraram. Me processaram em todos os âmbitos da Justiça e da OAB, que eu nunca fiquei sabendo. Depois retiraram. Me colocam no cartório porque eu não calo a boca. E eu jamais irei pagar multa do que está errado, do que é crime cometido. E não é um crime, é muitos. E principalmente sabendo que eu sei sobre o judiciário e tendo as provas que eu tenho, 4 caixas. Jamais me calarei. O judiciário nunca mexeu nas minhas redes sociais. Nunca fez nada na minha cara, só nas minhas costas. Por quê? Em primeiro lugar, porque sabe o que fez de crimes. Segundo lugar, porque sabem que eu estou certa. Em terceiro lugar, descobriram que eu tenho tudo que é prova, agora sabem como eu consegui a metade dessas provas. A outra metade eu peguei no próprio site do Judiciário, que publicava suas kkks. E descobriram, muito tarde, que foram mexer com a pessoa errada. Então, vamos seguir na luta. Porque o processo na 11ª vara ficou parado 5 anos e meio. Não saiu até hoje da primeira audiência, e processo tem um rito, ou seja,
tem um caminho a percorrer. Cada petição que entra no processo, o pessoal vai lá na casa da lixeira e destrói um pedaço da casa. E o judiciário não faz nada. E está sabendo disso. A casa foi arrombada 4 vezes, está lá no processo os BOs. O judiciário fez alguma coisa? Não. Em contrapartida, uma juíza, a doutora Fago, grande juíza, deu tutela do Estado para o casebre de um super bandido. Por quê? Porque não tinha ninguém para cuidar da casa, ele estava preso. Eu tenho a sentença guardada até hoje. Ela agiu errado? Não. É assim mesmo. Não tem ninguém para cuidar da casa, o Estado que cuide. É assim. E, no entanto, eu pedi 500 mil vezes para a Corregedoria de Justiça que colocasse a casa em 2011 até 2013, eu pedi para colocar a casa sobre a tutela do Estado. Eles negaram sempre. Faziam de conta que não ouviam. Depois de lá, da 11ª Vara Civil, eu fui ao Ministério Público e fui à ouvidoria do Ministério Público. Fui tratada a pão de ló. Olha que diferença. Lá na primeira vara, estavam doidos para querer me prender, que seria um prato cheio para a imprensa. A advogada luta há 22 anos para rever a casa que comprou e pagou e está presa pelo judiciário. Além disso, o judiciário ficou com tudo que é dela e deixou a advogada pelada com a mão no bolso e a bunda de fora. Eu publico isso nas minhas redes sociais. Então, gente, grande abraço.